Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado para nós estudarmos a lição 7 que está chegando nesse trimestre dessa lição Metanoia, que tem sido uma lição extraordinária. Não sei se você já tem a lição, mas se você não tem, tá perdendo muito. Vai lá no aplicativo 7Me que está aqui embaixo, baixa o 7Me para você poder ter ali as suas ferramentas de comunhão. O 7Me ele já tem versões para o iOS e também tem versões para o Android. E tá aparecendo aqui de baixo as lojas de aplicativos, os QR Codes, para que você possa ir lá e baixar esse aplicativo e ter esse aplicativo que tem abençoado tanta gente, tá legal? Nós estamos aqui hoje com uma dupla muito especial. Vocês sabem que todos os sábados eu tô aqui com gente especial. Eu vou começar por ele, que é líder aqui do serviço de capelania junto aos capelães da Escola Adventista aqui da Associação Paulista Central, meu amigo de longa data, pastor André Ferreira. Tudo bem, André? Tudo certo, pastor Gabriel, obrigado pelo convite, por poder estar aqui com você nessa tarde tão especial para juntos estudarmos essa lição. Eu agradeço e quero mandar um abraço aí para todos os nossos amigos também da Educação Adventista que estão nos acompanhando. Aquele abraço também. Que maravilha. Pastor André, conta pra gente um pouquinho. Hoje aqui na PAC nós temos 10 escolas, temos 10 pastores de escola. Como é que funciona? Isso, nós temos 10 unidades escolares dentro da Associação Paulista Central e essas unidades elas são compostas também por um pastor. Esse pastor ele está ali para cuidar da parte espiritual dos nossos colégios. Então nós temos o privilégio de termos aí um pastor para cada unidade escolar. Que legal. E nós temos quantos alunos aqui na Paulista Central? Nós passamos dos 10 mil alunos. Uau, que bênção, que da hora, pastor. Que Deus seja louvado pela sua vida e pelo seu ministério aí. Você sabe que a gente sempre traz uma dupla boa, né? E hoje a gente trouxe aqui o Super Kaique. Tudo bem, Kaique? Tudo bom, pastor? Quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui. Eu orei muito para Deus para estar aqui. Legal, e queria que bênção. muito me aproximar do pastor André, então tá sendo muito bom ter essa oportunidade aqui com Que vocês bacana, dois. que legal. Então, Kaique é parceiro, jogador de futebol, né? Ajuda na diretoria jovem aí também. E é bom de bola, viu? É bom de bola. Trabalha aqui na Associação Paulista Central também. Sim. Gente boa. Que bom que você tá aqui Valeu, com a gente, pastor. Kaique. Estamos felizes pela sua presença aqui, tá Muito bom? obrigado. Meninos, o pessoal de casa veio para estudar a lição, essa lição 7, acalmando a ira que está extraordinária. Mas antes da gente começar, pastor André, você ora pra gente? Posso orar. Senhor nosso Deus, que privilégio nós temos nesse momento de estudarmos essa lição e nada melhor do que pedirmos a companhia do Santo Espírito para nos direcionar e abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu já virar nosso timer aqui. O pessoal de casa já está acostumado com ele. 30 minutos pra gente estudar essa lição extraordinária. E começo agora pela tirinha. Qual foi a impressão que vocês tiveram com essa tirinha aqui? Eu na planta. E aí, o que vocês acham aí? Qual foi a impressão de vocês com ela? Olha, a primeira impressão para mim foi muito complicada de entender. Eu tive que ler a lição toda para depois voltar na imagem. Até peguei uma ajuda com o pastor. Mas aqui, quando a gente olha na tirinha, inclusive se a gente for reparar no que a planta tem, né? Onde o cara tá entregando pra moça, tem a planta tem um desenho do bonequinho do Divertidamente, tem a raiva, né? Então eu até fiquei um pouco confuso. Por que ele tá entregando a raiva pra moça? Onde a casa de construção e reforma é o do Espírito Santo. Sim. E aí quando ela diz, um momento, por favor, seu pedido é só com o Senhor Espírito Santo. Aqui eu pude entender um pouquinho de como a nossa ira pode ser usada de uma forma boa. Porque a gente sabe que a ira não necessariamente é um sentimento ruim. Se a gente tiver um autocontrole da nossa ira, isso na verdade pode servir como motivação. De que forma? Quando acontecem coisas ruins e nós nos sentimos irados, isso quer dizer que a gente sabe o que é certo a ser feito. Então a gente se sente movido ali a fazer o que é certo, porque uma situação injusta e errada está acontecendo. Então aqui quando ela leva para o Espírito Santo é para que a ira seja moldada da melhor forma e usada da melhor forma. Maravilha. E você, pastor André, qual foi a tua impressão? Olha, não foi muito diferente do Kaique, não. Porém, o que eu pude compreender aqui é que nós iremos tratar de um assunto nos próximos nos momentos a seguir, que é algo que está além da nossa estética. Sim. Não é uma coisa assim que vamos tratar de um detalhe assim muito fácil de ser resolvido. Então não é uma perfumaria como muitos dizem por aí, é algo que está intrínseco dentro de nós que necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Sim.
Que bacana, né? Eu também tive essa impressão parecida com a de vocês. Ele tá entregando um bonequinho da Ira, achei bem legal. Mas aí foge do controle da própria menina que está ali e fala, só ele pode resolver. Sim. Eu não consigo resolver isso aqui, né? E a gente percebe uma coisa, aqui tem uma palavrinha que a gente se acostumou nos últimos anos, que é a palavra pandemia. Poucas pessoas conheciam esse termo antes da verdadeira pandemia que vivemos aqui alguns anos atrás, né? Mas agora o termo que a lição trouxe foi a pandemia de ira. E aí, realmente estamos vivendo isso? Uma pandemia de ira, galera, frustrações por todos os lados, decepções, rede social, tudo vira agora, tudo vira matéria para jogar na rede social, né? Inclusive no ano passado teve aí um vídeo que rodou bastante, uma mãe com uma criança queria botar na janela, né? E aí a menina falou, eu não vou sair da janela, eu comprei aqui o voo, né? A menina ganhou milhões de seguidores só por não falar nada e ficar na janela, né? Duas situações ali bem distantes, né? Há uma mãe querendo mimar o filho lá e irada porque a menina não estava fazendo parte do mimo pro filho. Onde já se viu isso, né? Que absurdo, né? Mas e aí, existe uma pandemia de ira, meninos, hoje? Olha, Existe. Fiquem à vontade, os dois. Vamos lá. Vamos lá, Kaique, pode ir. Quer começar, pastor? Não, pode ir. Fechou. Eu acho que existe sim. E, aqui na lição ele traz, né, um dos motivos de ter esse surto de ira e cita a frustração. Eu acho que a frustração é algo que tem sido muito recorrente para os jovens, porque isso é acarretado muito por conta das redes sociais. Eu acho que quanto mais os jovens se envolvem com as redes sociais, mais a gente acaba vendo pessoas famosas que conseguem suas coisas, conseguem dinheiro, conseguem fama, conseguem conquistar coisas que para o ser humano carnal é importante. E aí, quando esses jovens não conseguem essas coisas, eles se sentem frustrados. Eles se sentem no desejo de ter aquilo que eles têm, eles querem conquistar esse tipo de coisa e por não conseguir se sentem frustrados, então acabam ficando estressados e muitas vezes tentando viver uma vida ilusória, que não é deles. E isso também acaba nos afastando de Deus, que é o único quem realmente pode nos confortar de qualquer frustração. Então acho que a gente vive um surto sim. Então a gente vive um surto de ira, então, De pastor. Você estresse. concorda com ele? Eu concordo com ele. E esse domínio que nós devemos ter, emocional, ele parte muito da sociedade pela qual nós estamos vivendo. O Kaique citou algo muito interessante, porque hoje nós vivemos uma sociedade onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, né? Nós temos essa questão do fast food. Então, assim, em um clique já está na palma de nossas mãos. E quando isso não acontece, parece que nós não nos contentamos com a situação e facilmente nós explodimos. Porque nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, tem que ser do nosso gosto. E muitas vezes, ao não controlarmos essas situações onde temos as explosões de ira. Sim. Então o pessoal de hoje não está acostumado com frustração, né? Não. Na verdade, eu vou citar de novo aí essa situação do videozinho da mãe lá, daquele menino, né, que foi no ano passado. Isso é só mais um exemplo de tantas outras situações que nós estamos querendo cercar as pessoas somente de vitória, de sim, de sucesso, mas a vida não é isso, né? A vida tem frustrações, a vida tem aflições, a vida tem negativas, né? Então você vai, em algum momento, você vai perder. E você tem que aprender a lidar com isso, controlar a ira que vai ser fruto disso. Exatamente. Mas a Bíblia traz um versículo que eu queria ler com vocês, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, pra gente começar o nosso estudo da parte bíblica desse estudo nosso da lição 7, 1,19, que diz assim, olha só. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí, se eu fosse continuar, o versículo 20 diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só que parte interessante de Tiago aqui. Então a gente pode ser tardio, a gente deveria ser tardio para falar, deveria ouvir mais e tardio para se irar. O que a gente tira daqui, gente? E aí? O que vocês dizem? Gabriel, o texto ele já começa, para mim, trazendo um ensinamento que eu quero compartilhar com vocês aqui, de algo muito interessante já da nossa anatomia. Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. É verdade. Nós precisamos aprender a ouvir mais, a entender melhor e falar menos. Sim. Quantas situações complicadas, complexas, quantas coisas acontecem na nossa vida porque nós invertemos esse papel. Sim. Tiago, como você bem leu, ele nos ensina que precisamos ser tardios. Tardios. Nós precisamos ouvir mais, entender, digerir aquilo que nós estamos ouvindo, respirar fundo e então emitir algum tipo de opinião.
Sim. Esse conselho é um conselho muito sábio, porque nós, muitas vezes, nos colocamos em situações que parece que não tem mais saídas pelo fato de não seguirmos esse conselho do Tiago. Sim. Exatamente, muito bem colocado, pastor. Porque agora, quando a gente não segue o conselho de Tiago, a gente tem consequências que, né? Se eu pudesse juntar aqui Gálatas 6:7 a esse texto, que Gálatas 6:7 diz assim: não se engane, Deus não se zomba. Aquilo que semear, vai ceifar. Então, se eu tô ceifando com ira, como dizia minha avó, quem semeia ventos, colhe tempestade. Não adianta. Então eu tenho que controlar muito. E agora isso na vida do cristão é uma coisa de que realmente eu como cristão, o próprio Jesus já disse, irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento que ela pode brotar em algum momento, talvez com a injustiça, talvez com algum jeito que você foi tratado, talvez com alguma coisa que aconteceu com você. Tá tudo certo você se irar, porque é um sentimento que vai brotar em você. Mas daí você perder o controle, jogar fora seu domínio próprio para deixar a ira falar no seu lugar, realmente não é o que a Bíblia está te orientando. Sim. Né? É por aí, Kaique? É, com certeza. Porque não necessariamente se torna algo justo, né? Você se sente irado por alguma injustiça, algo que você está fazendo e já age de uma forma reativa, inconsequente. Então, o Tiago orienta muito sobre isso, sobre a gente repensar muitas vezes antes de reagir. E ele diz, inclusive, a lição diz que isso é uma forma da gente evitar sentimentos de arrependimento depois, né? E isso já traz também a frustração. Sim. E eu gosto de pensar no trânsito, né? Esses dias eu passei por uma situação interessante. Eu tava muito tranquilo. Indo tranquilo, André, naquele dia. Aí veio um carro atrás de mim, buzinando. Buzinando. E de repente, tava numa ruazinha aqui de Campinas, né? Uma rua de só ia pra um lado e era rua de paralelepípedo ali pelo centro. E ele buzinou tanto que eu joguei meu carro pro acostamento e deixei passar. Aí quando passa o carro era uma senhora. De uns 60, 70 anos. E ela passa do lado, ela abre o vidro, ela fala um monte de impropério na minha direção, um monte de palavrão, e ela termina fazendo um gesto pra mim que eu não vou repetir aqui. E ela segue andando. E era um sábado de manhã, eu tava indo pra igreja, tranquilo, cara. 8:30 da manhã, eu tranquilo, meu carro ouvindo Arautos do Rei, e de repente aquela mulher passa e eu não tive outra reação senão dar risada, sabe? Aí minha mulher começando a dar risada, mas ela já tá virada aquela hora, e eu não sou nenhum motivo da ira dela, porque eu tava indo tranquilo, não tava atrapalhando o trânsito, eu tava indo tranquilo, só que ela tava com tanta pressa que ela já tava me xingando. Sim. E as pessoas estão iradas a todo custo, só que assim, meu pai tinha uma fala que dizia o seguinte, na verdade meu pai tem essa fala que fala o seguinte, que o verdadeiro homem não é aquele que sabe soltar a sua força, mas aquele que controla seus impulsos. Perfeito. É mais ou menos aí, não tá com as palavras que ele diz, mas é mais ou menos isso. Sim. Que você ser forte de verdade é você conseguir controlar o seu eu. Sim. Não você partir pra cima e derrubar tudo. Totalmente. Seria muito mais fácil eu entrar na discussão com ela, eu xingar ela também e brigar com ela, mas aí na hora sempre vem esse pensamento do meu pai. E agora quando a gente olha pra Bíblia, a gente percebe uma coisa. Jesus era o exemplo que tinha tudo pra estar irado com todo mundo. Exatamente. Ele poderia chegar aqui já quebrando tudo, mas ele chegou aqui e ele se controlou pra fazer o bem. Então, como é que um cristão deve se portar diante dessas situações de frustração, de ira? Porque a gente tá falando que as pessoas estão frustradas, estão iradas, mas os cristãos fazem parte desse tipo de pessoa também. Qual conselho a gente daria pra um cristão que tá assim, frustrado, que tá passando pela ira? Poder controlar ela. É isso. Qual conselho vocês dariam? O que você acha, pastor André? Bom, antes de entrar no conselho, posso dar só um exemplo que você falou da frase Claro. do seu pai? Me veio 2 exemplos à cabeça. Não sei se vocês se lembram daquela história quando o profeta Natã, ele chega para o rei Davi e conta para ele uma parábola sobre uma ovelhinha. Sim. De que um servo foi lá e pegou a ovelhinha daquele que não tinha quase nada. Davi, ele fica tão irado que ele diz assim, ó, mande matar esse homem. Essa foi a reação de Davi. Aí o Natã, logo em seguida, o profeta diz assim, mas Davi, esse homem é você. E aí a outra história que eu quero compartilhar com vocês é aquela história de Pedro. Quando Pedro estava ali, vieram soldados para prender Jesus. Pedro, a atitude dele de ira não é através de palavras como foi o rei Davi, mas a atitude dele foi pegar uma espada e automaticamente ali o impulso foi cortar a orelha do servo Malco. Sim. Isso mostra que nós podemos ter esse controle, que é a frase interessante do seu pai. E como que nós podemos, então, chegar a essa atitude como a de Jesus, de mesmo quando somos insultados,
muitas vezes, né, maltratados, controlar a nossa ira. Aí entra algo que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. Sim. Aquilo que vai ligar agora a tirinha da introdução da nossa lição. Sim. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, é impossível nós controlarmos. Romanos capítulo 6, 16 é assim, ó: vós sois servos daqueles a quem obedeceis. Se nós deixarmos a ira controlar a nossa vida, nós estamos sendo servos do diabo. Sim. Então nós precisamos, o primeiro passo aqui, né, para o nosso amigo que está nos acompanhando, né, para mim também, eu preciso ter essa intimidade com o Senhor. A partir do momento que eu tenho esse relacionamento com o Senhor vai, através do Santo Espírito, trabalhar no meu coração, que ao invés de xingar porque buzinou, eu vou estar ali ouvindo arautos do rei. Tranquilamente. Tranquilamente. É? Muito bem colocado, pastor. Então agora, na dependência de Cristo, eu vou sendo moldado. Você citou vários exemplos bacanas aí. Eu me lembrei de outro, João, filho do trovão, né? Porque João vai convivendo com Jesus e se torna o discípulo do amor. Então João facilmente fica virado. O oposto, né? O oposto. Eu lembrei aqui quando Jesus está com eles e de repente os samaritanos passam, fazem não sei o que, ele fala: Senhor, quer que a gente olhe para descer fogo do céu para queimar eles? Então João já estava né, ponto de bala ali, né? Mas João, ele de outra maneira foi transformado através da convivência. Agora eu pergunto a vocês: existe ira adequada? Sim, Existe ira adequada? eu acredito que sim. Acredita que sim? Então explica pra gente, Kaique. E a lição traz isso pra gente, né? Aqui ela diz, eu grifei, eu acho que eu vou ler pra vocês. Por favor. Aqui na lição, na página de terça-feira, diz assim: é pecado sentir ira? Traz o questionamento. Na Bíblia, vemos que até Deus fica irado quando as pessoas pecam, como tem em Deuteronômio vários exemplos disso. Isso nos mostra que a ira não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes pode ser uma ação correta ou mal. Quando ficamos irados diante de algo que está errado, isso pode nos motivar a agir, a fazer as coisas certas. Porém, a ira nos leva a problemas se não for gerenciada adequadamente. Fora de controle, ela pode nos levar à violência e destruição. Então, como eu já citei lá, quando a gente estava observando a tirinha, eu acho que a ira pode sim, se você souber controlar ela, ser, na verdade, uma motivação a te levar a fazer o que é certo. Então, eu acredito que exista sim uma forma de usar a ira para o bem. Muito bem. A Bíblia diz aqui, eu vou pegar aqui a sua fala, eu vou ler o que a carta de Efésios traz pra gente, tá legal? Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então calma aí, a gente pode se irar, mas a partir do momento que você se irou, se você deixa isso dar frutos, você tá em pecado. Sim, e aí Paulo ele completa aqui dizendo o seguinte: você pode irai-vos, mas não pequeis. E se você deixar o sol se pôr sobre sua ira, se isso der frutos, não dê lugar ao diabo. Isso aí. Então, deixar a ira ter frutos é dar lugar ao diabo, pastor? É isso aí. Provérbios, a lição de terça-feira diz aí também no finalzinho. Provérbios 29:11. Sim. O sábio, ele domina a sua ira. Então, isso significa que todos nós, como seres humanos, em algum momento, podemos estar irados. Sim. Mas a ira não pode nos dominar. Sim. Nós temos que dominar a ira, controlá-la. Tá? Esse é o conselho bíblico para nós. Ela nunca pode se tornar algo prejudicial ao nosso próximo. Ela nunca pode chegar ao ponto de se tornar ódio ou vingança. Nunca pode chegar a dar frutos desse tipo, né? Isso. E curioso agora, pessoal, que a Bíblia deixa essas instruções para nós, porque a Bíblia está preocupada com o seguinte: o cristão na Terra, ele vai ser atacado. E isso é muito comum. Eu recebo muita gente pela internet falando: ai, pastor, minha vida tá difícil, eu fui atacado, tô desempregado, meu relacionamento, isso, aquilo outro. Gente, não tem nenhuma passagem bíblica que Deus fale assim: me escolhe e o mundo vai criar um caminho de rosas para você pelo caminho. Você vai ficar rico, você vai casar bem, você vai ter um bom emprego, você vai ter uma vida maravilhosa. Nenhuma passagem bíblica diz isso. Por outro lado, Jesus disse em várias passagens: se o mundo me odiou, se o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês também. O mundo odeia vocês porque vocês estão na palavra. No mundo vocês vão ter aflição. Eu dei para vocês a palavra e o mundo vai perseguir vocês. Então, são várias coisas, vários indícios de que o mundo vai se levantar contra a gente. Em alguns
alguns momentos vamos ser injustiçados, em alguns momentos vamos ser maltratados, em alguns momentos vamos ser perseguidos. Então a ira vai ser natural. Agora, aonde está o centro da minha vida, como o pastor André citou aqui Provérbios, vai ser o que vai reger o meu comportamento. Sim. Porque o que uma pessoa ser má comigo ou o mundo ser injusto comigo fala mais sobre a pessoa que está ao meu redor do que fala sobre mim. Aquela senhora ter me maltratado no trânsito, isso fala sobre ela, não fala sobre mim. Sim. Não está dizendo quem eu sou. A minha identidade, a identidade que eu recebo do alto, não é a identidade que vem de mim, é uma identidade que vem de Cristo conforme eu vou convivendo com Cristo. E eu vou sendo moldado por ele. Agora é muito interessante nós percebermos uma coisa. Jesus, quando olhou pra gente, ele até falou, olha, você pode se irar, mas como vocês falaram, não peque. Agora, quando a gente fala disso, nós precisamos entender uma coisa. A dependência de Cristo é crucial para chegar nesse domínio próprio? E aí? É porque eu quero usar aqui o exemplo do coração. O nosso coração ele é como um jardim. Sim. Em tempos de bonança, se eu estiver cuidando dele com carinho, alimentando ele com os frutos do Espírito, quando eu for pego de surpresa, eu posso até me irar, mas eu teria o domínio, porque ali eu tenho o alicerce, eu tenho a base. Sim. O problema é que quando em tempos de bonança, em paz, nós não temos esse cuidado, esse trato especial com o nosso coração e de repente chega a crise, chega algum momento, alguma circunstância desfavorável e aí facilmente nós somos acometidos pela ira e não conseguimos controlá-la. Então o segredo, queridos, eu creio, porque a Bíblia aqui é algo que nós também podemos salientar. A Bíblia não dá passos para nós controlarmos a ira. Não. Ela só diz aqui, né? A lição deixa muito claro isso. Ó, controle, domine, Provérbios, Efésios, né? Nós temos esse texto, mas não dá passos, né? Não temos 7 passos para controlar a ira. Né? É verdade, é mas verdade. o que nós estamos chegando aqui é um consenso junto com os nossos amigos que estão nos acompanhando, de que nós precisamos alimentar o nosso coração de coisas boas. Do Senhor, que vem do alto. Buscai as coisas que vêm do alto. Esse é o segredo, porque quando vier circunstâncias desfavoráveis, situações adversas, eu terei competências para dominar a minha ira. Sim. E eu acho que essa comunhão é extremamente importante. Inclusive, a gente só vai não dar passos, mas a gente só vai conseguir desenvolver esse controle, esse autocontrole, quando em situações como essas de se sentir irado, a gente se controlar, porque o controle nosso ali de segurar a ira ao invés de já reagir inconsequentemente na hora, vai dar espaço, vai dar tempo para o Espírito Santo trabalhar em nós. Então ele vai perceber que a gente está segurando porque nós temos princípios. Então princípios são coisas importantes para que a gente saiba também a segurar. Não... Então... há sim alguns métodos. Os princípios são claramente coisas que nos ajudarão a agir de forma correta, mesmo quando a gente se sentir irado. Então, quando a gente agir pelos princípios de Deus e nos controlarmos ali naqueles momentos de ira, o Espírito Santo vai ver que tem espaço para trabalhar em nós. E assim, de pouco em pouco, a gente vai desenvolvendo o autocontrole e esse domínio próprio. Muito bem colocado. Então, agora eu vou tendo controle, vou desenvolvendo domínio próprio. Agora, a lição trouxe aqui, como vocês disseram, a Bíblia não vai ter 7 passos para você controlar a ira, né? Mas a Bíblia fala sobre você ter domínio próprio também, né? Sim. Mas esse domínio próprio é mais geral, né, pastor? Sim. Sobre todas as circunstâncias, né? Mas a lição fez um apanhado aqui, trouxe pra gente aqui pelo menos 7 princípios que nós poderíamos aplicar Sim. na vida, né? E eu vejo 7 aqui bem simples aqui. Conhecer os objetivos e se concentre neles. Identifique os momentos irritantes, respire fundo, faça uma lista, pense sobre o assunto, seja responsável, procure ajuda quando necessário. Então, ela vai indo numa linha até que se você não aguenta, procura ajuda. Sim. Procura alguém pra você se aconselhar, né? Mas não fica aprendendo só pra você. Agora, é importante a gente se conhecer, conhecer o que irrita a gente, conhecer o que faz a gente sair do salto. Vocês acham que sim? É importante conhecer esses gatilhos? Ah, o autoconhecimento é o livramento de muitas coisas na nossa vida. Sim. Eu sei, existem coisas na minha vida que apertam mais o meu calo, que é diferente do Kaique, que é diferente de você também. Existem Claro. situações que nos tiram do sério. Claro. Nós temos personalidades diferentes. Existem coisas e Deus nos criou dessa maneira. Sim. Porém, esse autoconhecimento favorece. Tá? Eu, por exemplo, eu acato muito esse conselho aqui do próprio Tiago, quando diz, olha, fale menos, Sim. observe mais. Observe mais. Observe mais. É o que eu levo pra minha vida também. Né? Fique mais Fale calado, menos, fique mais né? calado. É. Mas você não vai agir, você não vai tomar uma atitude. Calma. Vamos tranquilo. Calma. Né? Vamos tranquilinho. Espera um pouquinho. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, principalmente no ministério pastoral, é que todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. E 33
99,3% dos nossos problemas, eles resolvem por si mesmos. Sozinhos eles já vão embora. Sozinhos. Os outros 33,3%, eles não têm solução. Não adianta. E os outros 33,3% Sim. é o que realmente A gente vai conseguir fazer alguma coisa. vai conseguir fazer alguma coisa. Então adianta ficar irado? Não. Então isso já diminui um pouco a nossa margem, né, de domínio aí para cuidarmos da nossa ira. Então, quando algo realmente nos afeta, Sim. respira fundo. Fica Tiago diz, ó, tranquilo. fica tranquilo. Siga aqui os passos, né? A lição ela deu aqui algumas maneiras, né, de nos ajudar e facilitar. Mas eu ainda também continuo com esse conselho do Tiago. Sim. Olha, respire, escute, né? Internalize isso para depois você tomar uma atitude. Isso, creio que é o maior domínio que nós teremos, que é o autoconhecimento. Muito bem colocado. Então, a gente se conhecer. É curioso você estar falando, eu estava lembrando aqui do seguinte: existem situações na minha vida que parece que se repetem, né? No mundo lá fora, o pessoal chama isso de déjà vu. Né? É uma expressão só pra falar assim, repetiu e tal, não sei o quê. Mas a grande realidade é que existem cenas da sua vida ou situações que às vezes os personagens não são os mesmos, às vezes as pessoas não são as mesmas, mas as frustrações e os sentimentos que você tem são os mesmos. Sim. E com a experiência, você aprende que aquilo pode ser um gatilho para uma atitude errada. Então, como você já passou e você se conhece, você já pensa assim, não, calma aí. Vou dar uma segurada, eu não vou tomar essa atitude dessa vez, vou tomar outra atitude, vou indo pro outro lado, né? Pra quê? Pra que eu possa ter um comportamento melhor. E dentre esse autoconhecimento, uma coisa que tem sempre que eu peguei aqui dos princípios, que eu sempre gosto de pensar, é o seguinte: número 1, eu gosto de pensar bastante antes de agir. Número 2, eu preciso ter responsabilidade com a minha família, comigo e com, por exemplo, eu sou pastor. Antes de eu tomar uma atitude, eu penso assim, calma aí, eu sou cristão. Eu não posso tomar essa atitude. Eu vou envergonhar Cristo, eu vou envergonhar o ministério, eu vou envergonhar todo mundo. Eu preciso me controlar. Sim. Outro fator que tá aqui que eu também uso bastante. Eu sempre sou cercado de amigos que eu converso. Por exemplo, o André é um amigo meu. Às vezes quando a gente toca ideia, conversa, uma situação não tá legal. Pô, cara, tô sentindo isso, não tô achando, tô passando por essa dificuldade, passando por esse obstáculo e tal. E a gente compartilha. Então, cercar-se de boas pessoas e ter esses princípios vão te ajudar a controlar a ira. Porque às vezes uma boa conversa é o suficiente pra você já esfriar, o suficiente pra você relaxar, se acalmar, ponderar. E de repente nem aquilo que você tá vendo, nem é tudo isso que você tá vendo. Sim. É só você ir baixando a bola, tranquilo, né, meninos? Sim. Então, é isso aí. E, amigos, eu me recordei de uma história que aconteceu comigo, acho que faz uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu gosto muito de jogar bola. Eu acho que muitos que estão aqui, né? Jogamos 3, jogamos aqui já. E muitas vezes no futebol nós revelamos algumas coisas características nossas. É verdade, é verdade. Demais. E eu me recordo no curso de teologia. Inclusive, né, estávamos juntos lá na Bolívia. E um dia, em um futebol, acabei perdendo um pouquinho a paciência. Sim. E eu tomei uma atitude naquele dia. Eu falei, eu nunca mais irei jogar bola. Nunca mais. Acabou, eu peguei chega. as minhas coisas e fui embora para minha casa. Certo. Aí um professor muito sábio, né? Sim. Ele me procurou o seguinte, por que você abandonou o jogo de futebol? Falei, professor, porque senão eu vou ferir as pessoas. Eu vou ferir a mim mesmo. Sim. Não posso continuar tendo essa atitude dentro do campo, da cancha, né? Sim, da cancha, lá na Bolívia. Na Bolívia, né? Ele disse o seguinte, olha, se você fugir dos seus problemas, você nunca irá resolvê-los. Então, volte pro campo e controle a sua ira. Essa lição eu guardei pra sempre. Hoje, a gente perde e ganha. Às vezes fica um pouco irado. Mas assim, não chega ao ponto de ferir o próximo. Exatamente. De humilhar, sabe? Porque a vida é o interno perde e ganha. Exatamente. Mas eu aprendi essa lição na prática. Que ao invés de fugir, e pode ser que alguém esteja acompanhando nós nesse momento, também tem uma personalidade como a minha. Mas então vamos deixar as coisas pra lá? Alguém me ofendeu, isso, deixa tudo pra lá? Não, espera um pouquinho. Então conheça a si mesmo pra você poder enfrentar aquilo que está te prejudicando no caso que estamos dando como a ira. Porque se eu tivesse fugido, pode ser que eu nunca mais iria jogar bola, mas esse sentimento ele estaria ali dentro de mim. Em algum momento ele iria estourar novamente. E eu não teria, né, a capacidade de dominá-lo. Sim. Eu duvido que ele ia parar de jogar bola. Ele gosta muito. No futebol foi onde eu mais tive problemas, porque eu sempre joguei muito e eu sempre tive o sonho, né, de ser jogador antes de entender realmente o que Deus queria pra mim. Então, muitas das vezes, em campo, eu agia de uma forma que eu nem esperava de mim mesmo que eu ficasse assim, com aquela ira tão grande. Então, muitas vezes eu perdia a paciência
E foi muito semelhante ao que você passou, pastor. É a questão de querer desistir. Eu peguei e falei pro meu pai, pai, eu não vou jogar mais. Meu pai sempre me levou, sempre me acompanhou muito. Falei, eu não vou jogar mais porque se eu não conseguia jogar bem, eu ficava frustrado porque eu não conseguia jogar bem. E se eu jogasse bem, porém meu time perdia, eu reclamava com todo mundo do time e a ponto de humilhá-los. E eu depois chegava em casa e ficava, por que que eu fui agir dessa forma? E depois passava de um em um pedindo desculpas. E era muito frustrante pra mim ter que pedir desculpa por algo que eu poderia ter evitado. Então eu decidi desistir e abandonar. Mas aí eu pensei muito no que você disse agora. Se eu abandonasse ali, talvez então eu poderia enfrentar diversos problemas mais na frente, não só no futebol, onde eu não saberia perder, eu não saberia lidar com as minhas emoções quando elas viessem muito à flor da pele. Então, através do futebol ali jogando, eu pude crescer bastante a minha mente na questão de entender que existe competições que nem sempre eu vou ganhar. Existem situações que eu vou ajudar o meu próximo, no caso o time ali, você tá desempenhando um bom papel, mas nem sempre vai dar certo. Sim. Então você se adapta a essas situações. Então foi muito importante para mim melhorar essa questão na mentalidade. Voltei a jogar e isso foi muito bom pro meu crescimento. Até então, porque as situações elas se repetem. Sim. Como você citou um caso do trânsito, suponhamos que alguém ali tenha buzinado, xingado, tenha explodido ali comigo. Se eu respondo na mesma moeda, de repente, ufa, agora eu tô calmo. O que vai acontecer dentro de 1 quilômetro lá na frente? Uma outra pessoa pode agir da mesma maneira. Exatamente. Então, isso daí vai se repetindo, se reproduzindo, e isso pode se tornar um hábito na minha vida e se tornar parte do meu caráter. E esse é o grande problema. Exatamente, muito bem colocado. E aqui a lição já vai terminando dizendo assim, o perigo de ceder à ira, né? Sim. Sim. Porque quando você vai cedendo à ira, ela vai virando um vício, ela não traz soluções, ela vai acabando contigo, e a Bíblia também fala que as palavras são como flechas lançadas ao vento, você não tem como trazê-las de volta. E às vezes acaba sendo que o alvo da nossa ira pode ser todo lá fora, mas os primeiros a serem prejudicados são as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor. Exatamente. São aqueles que realmente estão na batalha com a gente, que é a nossa família no dia a dia ali. Você chega do mundo completamente irado. Você passou o dia, se você foi dominado pela ira, se você tá acostumado a deixar a ira tomar conta, você sai falando um monte de coisa, sai brigando com todo mundo. Quando você entrar na sua casa, é impossível que você esteja calmo e pleno. E aí você acaba maltratando as pessoas que você ama. E isso é ruim. Porque agora a ira, ela pode até vir em alguns momentos, mas o que a Bíblia está querendo precaver você, de que você não deixe ela dominar a sua vida, porque ela vai destruir você. E como objeto final, o objetivo final dela vai ser você mesmo. Sim. Você vai ser o maior vítima de toda essa situação. É. Mas, meninos, está acabando o nosso tempo aqui, ó. Nosso tempo já está Mas acabando já? aqui, já. Passa rápido, rapaz, aqui, olha só. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte. Se vocês fossem deixar um último recado para quem tá em casa agora, um jovem que tá aprendendo a controlar a ira, um jovem que gosta de jogar futebol que nem vocês, ou uma jovem que é desportista também, tá passando por dificuldades, como que vocês deixariam? Qual o último recado vocês deixam para eles dominarem a sua ira, para eles crescerem em Cristo? Vou começar com você, Kaique. Tá, eu vou ler então, eu guardei isso exatamente Por pro favor. final, porque isso tem muito a ver com o que você já citou, o pastor André também, que é sobre princípios. Então eu vou ler aqui. Ninguém disse que não poderíamos sentir ira, mas também ninguém disse que a ira pode nos dominar, e tudo bem. É por isso que somos chamados a não viver pelo que sentimos, mas sim pelo princípio da palavra. É o senso do que é correto que vai nos proteger de nós mesmos. Inclusive, o princípio é o melhor guia do que as emoções, especialmente quando elas são resultado de um evento estressor. Em um mundo caótico como o nosso é impossível não se irar, mas o conselho bíblico é que não façamos disso motivo para pecar. Então tenha princípios, tenha certeza de onde você quer chegar, tenha certeza do que você quer conquistar, de que imagem, do que você quer representar para o seu próximo. E isso vai moldar você. E quando você se sentir irado, terão princípios, diversos princípios. E principalmente tenha princípios bíblicos, porque sem Deus a gente nunca vai poder alcançar um nível excelente de autocontrole. Bênção pura, amém. Obrigado, Kaique. Pastor André, seu último recado pra galera de casa. Bom, de tudo aquilo que nós falamos, dos personagens bíblicos que nós citamos, é possível sim nós evitarmos muitos problemas na nossa vida quando dominamos a ira. Alguém vai nos tirar do sério? Vai. Iremos perder alguma paciência em algum momento? Iremos. Nós temos essa natureza pecaminosa em nós. Porém, o conselho, e eu fico com as palavras de Tiago, seja tardio.
em irar-vos. Tenha paciência, domine a sua língua e não seja rápido, sabe, ligeiro na sua fala, na sua resposta para não ferir as outras pessoas. Sim. E se tivermos algum tipo de dificuldade, venhamos nos lançar na pedra que é Jesus Cristo, porque se ele transformou João, que era filho do trovão, que se tornou no discípulo do amor, Deus pode transformar a mim e todos aqueles que estão nos acompanhando. Que bênção, pastor André. Obrigado. Obrigado, meninos, pelos conselhos. Obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Meu conselho pra galera de casa é: se aproxime de Cristo o suficiente para que todos que se aproximarem de você possam reconhecer Ele em você. Exatamente. Não perde mais tempo. Se Cristo está em você, você vai conseguir controlar sua ira, vai conseguir se livrar das frustrações, vai conseguir em alguns momentos até chorar, mas vai ter paz, mesmo apesar das dificuldades. Meninos, muito obrigado. Nós vamos terminando nosso episódio, mas Kaique, você ora pra gente poder terminar? Ora, com certeza. Então, oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento onde nós absorvemos diversos conselhos que serão cruciais para o nosso crescimento, Pai, tanto espiritual quanto pessoal. Quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos unja e habite em cada um de nós, nos ajudando a cada dia a controlar a nossa ira a cada instante. Sabemos que o mundo é imprevisível, então não tem como a gente se preparar sempre por algo mal que está para acontecer, mas sabemos que nós sempre podemos estar próximo de Ti e lembrar dos Seus conselhos quando algo ruim acontecer, de ser tardio para falar e ser tardio para irar-se, Pai. Então que nós possamos ser mais pacientes e ter o coração manso, ter a mansidão que o Senhor nos traz. E quando coisas ruins acontecerem, que nós entregamos somente em Tuas mãos e esperamos que a Sua justiça seja feita, Pai. Amém. Porque o Senhor é que sabe o que é verdadeiramente bom e certo para cada um. Que nós tenhamos um ótimo sábado em Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, meninos, por terem estado aqui com a gente até agora. Obrigado a você que está em casa, que nos assistiu hoje aqui no Pega a Lição. Te vejo sábado que vem aqui no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde. Até lá. Um grande abraço. Valeu!